Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados, que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. E invoco a bênção de Deus sobre você, sobre os que se encontram doentes, enfermos na alma, às vezes com depressão, com tristeza, carregando angústias, perdeu o sentido da vida, ou às vezes até pensando besteiras em pôr fim na vida. Deus te abençoe. Abra o coração para Cristo. Busque a luz. Jesus é a luz. Se humilhe na presença do Senhor e com certeza Ele te salvará. Deus te abençoe. E vamos invocar o Espírito Santo. Reze comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que está em Marcos 8, de 34 e depois até o capítulo 9, no versículo 1. Chamou Jesus a multidão com os seus discípulos e lhes disse: Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus começa a explicar para os discípulos, logo depois daquela proclamação de Pedro, como não ouvimos ontem: Quem dizem os homens que eu sou? E Pedro diz: Tu és, então, o Messias. E Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. E começa a ensinar para eles que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado, mas no terceiro dia ressuscitará. Então, Jesus começa aqui a mostrar o seu significado, o significado do seu messianismo glorioso. E como que vai ser? Através do sacrifício pessoal, do serviço aos outros, como Deus quis e a Escritura predisse. Esse é o Cristo do Evangelho. Pedro, que lhe faz censuras ontem em nome dos outros, recebe o título de Satanás, tentador, porque a semelhança de Satanás no deserto lhe havia sugerido um caminho oposto ao querido pelo Pai. Não sei se vocês se lembram do Evangelho de ontem, no final, quando Jesus fala que ele deveria sofrer muito, ser rejeitado, ser morto, e no terceiro dia ressuscitar, Pedro então disse para Jesus e repreende Jesus. Ele começa a repreender, mas foi repreendido. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Porque esta é a artimanha do diabo, nos afastar da cruz, desviar o caminho da cruz, não aceitar sofrimento, não aceitar a humilhação, não aceitar o fracasso, não aceitar que nós vamos passar por momentos difíceis. Essa continua sendo a artimanha do diabo até hoje, no coração de todo ser humano, todos nós. Nós não aceitamos que algumas coisas nos acontecem. Parece que acontecer tais coisas é como se Deus tivesse nos abandonado
e que Deus não nos amasse. Por isso que permitiu, por isso que está acontecendo tanta desgraça na nossa vida. Engano, irmãos. Mero engano. Ali é pela cruz é que passa o caminho de Deus. Pela cruz, a luz, dizia o lema do nosso bispo Dom José Mauro, falecido num trágico acidente. Pela cruz, a luz. Então, se eu quero ter a luz, eu vou passar pela cruz. Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O nosso fim não é a cruz. A cruz é um meio, é um caminho seguro pela qual vai me levar à vida. Não é a renúncia, não é o sacrifício, é a vida que a nossa meta. Mas para chegar na vida, para chegar na plenitude dessa vida, nós precisamos nos humilhar, aceitar o caminho de Deus, aceitar por onde passa o caminho do Pai. E às vezes o caminho é oposto àquele que nós queremos sugerir para Deus. Às vezes nós fazemos como Pedro, às vezes a gente quer sugerir o caminho para nós. E Jesus convida Pedro a segui-lo em seu caminho. E depois, com várias frases dirigidas à multidão e a todos nós, a todos os discípulos, inculca a todos o dever de segui-lo, mesmo naquela via do sacrifício pessoal, do serviço a todos. Esta é a via, o sacrifício pessoal, o serviço a todos. E isto é que vai nos fazer realmente dizer que conhecemos Jesus. Em verdade vos digo, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Jesus estava plenamente ciente da necessidade de chegar ao bom termo a sua missão. O Pai, é evidente que o Pai não quer a morte do Filho, quer somente que ele ofereça amor ao mundo, mas essa missão não poderá se cumprir sem aprovação, sem provação e sem fidelidade à condição mortal do homem. O amor não pode chegar à terra sem passar pela dor. E esse é o caminho do Senhor. Não é que Deus quer o sofrimento, não que Deus goste do sofrimento, mas sabe que Deus quer que nós ofereçamos a nossa vida por amor, em sacrifício redentor ao mundo como fez o seu Filho. Eis o significado, que o Espírito de Deus nos faça entender, que Deus abra a minha mente, o coração, a tua mente, teu coração, para entender que sem cruz não há caminho para chegar à plenitude da vida. O amor não pode chegar à terra sem passar pela dor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.